Então, agora que a gente já viu as cardinalidades e os relacionamentos, a gente vai retornar nesse exemplo aqui para que a gente consiga entender como a gente consegue localizar relacionamentos e como identificar as cardinalidades dentro de um mini-mundo, dentro de uma descrição textual. Dependendo do exemplo, vocês vão ter uma direção mais clara sobre o que fazer, porque o próprio texto vai dizer para vocês. Dependendo, se vocês estiverem trabalhando em alguma situação do mundo real, por exemplo, talvez vocês precisem estimular o cliente a dar essa informação para vocês, talvez conduzir na descoberta dessas informações. Mas como a gente está trabalhando aqui nesse meio acadêmico e nesse exemplo que a gente já identificou anteriormente as entidades e seus atributos, a gente vai dar um segmento aqui. No que der para a gente falar, a gente diz um pouquinho mais de como conduzir esse processo. Então, a gente tem aqui aquele exemplo da locadora, a gente tem um sistema para gerenciar as locações de filmes, aqui tem algumas informações e dentro dessas informações a gente conseguiu identificar quais são as entidades. Então, a gente tem ali um filme, dizendo que possui um ou mais atores, percebam que já diz, ele possui um ou mais atores, vai dar uma dica para você da cardinalidade, uma dica até do relacionamento, porque você tem um filme que possui um ou mais atores. Ele já está dizendo que o filme está com ator, mas nesse momento aqui a gente já tinha identificado filme, ator, item e cliente. Se vocês quiserem retornar um pouquinho aos vídeos, tem um vídeo que diz isso, que mostra como a gente fez isso. Inclusive a gente chegou nessa identificação, nesse modelo de entidade de relacionamento, com as 4 entidades que a gente já viu aqui anteriormente, filme, ator, item e cliente. Percebam que já estão ali, a gente inclusive já colocou as chaves identificadoras, os atributos identificadores, e agora a gente vai começar a trabalhar no texto para identificar os relacionamentos. Percebam que logo de cara, como eu estava falando, um filme possui um ou mais atores. Então ele já está fazendo um relacionamento com o autor porque ele está dizendo que o filme tem ator. Então a gente já consegue identificar uma relação de filme com o ator. E ainda assim a cardinalidade. A gente está dizendo que um filme vai possuir N atores. Que é um ou mais, então a gente vai possuir N atores. E um mesmo ator, perceba que eu já estou fazendo a volta, e um ator pode atuar em um ou mais filmes. Então eu posso atuar em N filmes. Então eu vou ter uma relação de N para N entre filme e ator. E o texto já está deixando isso claro para a gente. Quando a gente não tem essa informação, a gente vai precisar tentar ou conhecer bem o domínio para que a gente consiga mapear a cardinalidade, ou então a gente vai ter que fazer uma reunião, conversar, analisar documentos, dependendo do que a gente esteja fazendo, o que a gente esteja informatizando, por exemplo. Nesse nosso caso aqui, percebam que a gente vai ter filme, possui ator, já utilizando a notação MIMAX. Então, o filme possui no mínimo 1 e no máximo N atores, e um ator vai atuar no mínimo em um filme e no máximo em N filmes. Ou seja, eu não posso cadastrar um ator que não tenha participado de nenhum filme. E eu também não posso ter nenhum filme sem nenhum ator. Então, essa é a limitação que eu estou colocando nesse relacionamento que eu tenho aqui. Percebam que, como é uma relação de N para N, a gente já está criando a chave primária, o atributo identificador composto de código com filme, código ator. A gente está fazendo essa movimentação para o relacionamento. Como a gente viu, relacionamentos N para N, a relação acaba tendo comportamento de entidade. Então, a gente acaba fazendo essa movimentação. Então, dando seguida, a gente já identificou um, agora a gente move para a parte do ator. Então, de cada ator é pertinente armazenar o nome e nacionalidade, já colocamos, e para um determinado filme, ela pode possuir vários itens. Então, cada filme vai possuir vários itens, podem possuir vários itens. Ele está dizendo que um filme vai ter muitos itens, pode ser fitas, CDs, DVDs, Blu-ray. Ele ainda diz que as mídias especificam quais são as mídias, DVD ou Blu-ray. Então, ele vai poder ter mais de um item, está claro para a gente. E ele faz o contrário também, ele diz que um item só pode possuir um tipo de mídia. Ou seja, se eu tenho ali um filme qualquer cadastrado no meu sistema, eu posso ter vários DVDs para aquele filme. Mas cada um daqueles DVDs ali só podem estar relacionados a um filme. Eu só posso passar um filme aqui. Então, essa é a visão geral que a gente tem. Se a gente olhar aqui, a gente tem que um filme pode possuir no mínimo um item
ou no máximo N itens. Isso limita o nosso sistema, a nossa modelagem, a só termos filme onde hajam itens disponíveis para alocação, e cada item só pode ter um filme relacionado. Ok, é uma visão, é uma forma fácil de ver. Se você pega um DVD, aquele DVD só tem um filme, ok. Mas existiam, e talvez ainda existam, alguns DVDs que possuem 2 ou 3 filmes dentro do mesmo DVD. Então, nesse caso, o nosso sistema não atenderia. A gente não conseguiria alugar um filme, um item que contenha mais de um filme, um item com 2 filmes dentro, por exemplo. E percebam que seriado também você tem dentro de um DVD, né, dentro de uma caixa, vamos dizer assim, uma caixa, vários itens, vários CDs com alguns episódios ali, talvez de uma mesma temporada. Nosso sistema até poderia ser adaptado para isso. Para cada CD daquele, você teria que considerar um item e aquele mesmo item levando para um mesmo filme ou seriado. Mas percebam que eu estou estendendo, não é isso que está dizendo nossa descrição textual. A gente só está comentando, conversando sobre o que aconteceria caso a gente tivesse uma situação parecida ou uma situação mais real, mais próxima da realidade. Então a gente consegue já identificar aqui, faltam algumas pernas ainda, a gente continua. Então agora a gente percebe que os clientes locam itens. Ele não está dizendo uma quantidade, ele não está dizendo nada. Percebo que é um caso onde não diz a cardinalidade, mas os clientes locam itens. O que a gente precisa entender aqui, se eles locam itens, a gente pode entender que esse plural, que o cliente vai alugar mais de um, N itens. Então faz sentido também você permitir que o usuário só alugue um item. São negócio, está informatizando um negócio, e esse negócio você já está limitando a possibilidade que o negócio tem de escalar. Então você não vai deixar que o teu sistema alugue só um. Então já faz mais sentido que seja N. Então tem algumas outras informações, que clientes maiores de idade podem ser cadastrados. Tem os dados, CPF, nome, endereço, data de nascimento, e-mail. E mais um pouquinho para frente ele diz que um cliente pode fazer a alocação de muitos itens de filme. Então aqui ele já corrobora a informação anterior de que um cliente pode fazer a alocação de muitos itens de filme. A gente já conseguiria lá da primeira chegar a essa conclusão, mas como é um exercício bem inicial, então fica bem mais claro aqui que a gente tem que ter uma relação de N entre clientes e itens. E um item, ele só pode ser alocado por apenas um cliente. Então percebam que ali eu tenho um item, vamos pegar de baixo para cima. Um cliente loca no máximo um item, no mínimo um item e no máximo N itens. Então um cliente, no mínimo um, no máximo N, notação MIMAX. E o inverso, um item só pode ser alugado por um cliente. Agora percebam a dinâmica que a gente tem aqui. A gente não mantém registros históricos aqui. Não tem nada dizendo especificamente que a gente não precisa armazenar os dados históricos de aluguéis, o histórico de quantas vezes aquele item foi alugado. A gente precisa salvar só a data de alocação, a devolução e o preço. Então isso a gente já está fazendo ali no tipo, preço, data de locação, data de devolução. Então quando eu tenho que um cliente loca um ou mais itens, ok, eu estou dizendo que dentro de um período de tempo, um cliente pode alugar quantos itens quiser. Mas num período de tempo específico, numa data específica, um item só pode estar com um cliente. Quando chegar um outro momento, quando esse cliente entregar esse item e a gente tiver um outro cliente alugando, nesse modelo que a gente tem de 1 para N, ou de N para 1, esse novo cliente, você vai alterar a informação do cliente anterior para esse novo cliente que está alugando esse item, está pegando emprestado esse item. Então você perde a informação anterior. Então esse modelo aqui limita o controle histórico, mas é assim que está pedindo a descrição. Se a gente quisesse fazer uma alteração desse tipo, a gente teria que considerar a linha histórica do tempo e a gente teria que dizer que um item pode ser alugado por mais de um cliente.
E aconteceria, ficaria uma relação de N para N igual a gente tem ali com o código filme e código ator, no ator possui filme. A gente faria a mesma coisa, só que ali dentro a gente conseguiria colocar informações como a data de locação, data de devolução, preço, de forma mais controlada para a locação. E a gente conseguiria manter um histórico de todos os itens que um cliente já alterou, não só o que ele tem de possessão naquele momento, de item que ele alugou naquele momento. Então, o sistema, dessa forma que está modelado, pega apenas aquele momento, o momento atual de locação dos itens, e ele esquece e deixa para lá toda a parte histórica.